Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Descomplicando a Logística com a ConnexLog. Meu nome é Júnior Silvestre, sou gerente comercial nacional da empresa e aqui junto comigo tem nosso CEO e fundador da ConnexLog. Seja bem-vindo, Rony. Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje trazemos como conteúdo a modalidade RodoFlash. Você ouviu falar esse termo? Sabe quais as estratégias operacionais e vantagens desse modal? Nos acompanhe, pois vamos explicar detalhadamente como funciona e quando utilizar esse serviço. Se você é um verdadeiro apaixonado pela logística, sabe que essa área de conhecimento está em constante evolução e transformação. E, para acompanhar todas as novidades e tendências do setor, é fundamental estar conectado com uma rede de profissionais e entusiastas que compartilham a mesma paixão. É por isso que os canais e redes sociais dedicados à logística são tão importantes. Através deles, é possível trocar ideias, discutir sobre novas tecnologias e soluções inovadoras, conhecer cases de sucesso e ficar por dentro dos principais eventos do segmento. Então não perca tempo, inscreva-se já em nossos canais e esteja sempre informado sobre o universo da logística e do transporte. Então vamos lá, né, Rony? A gente fazendo uma recapitulação aqui dos episódios que a gente já participou, a gente está encaminhando aí o 6º episódio. Falamos inicialmente a Fundação ConnexLog, né, de onde que nasceu realmente essa ideia. Falamos aí referente aos modais, tanto o fretamento de aeronave, falamos do Hotline, falamos do Aéreo Expresso, do Aéreo Standard. Agora a gente está encaminhando o 5º modal de serviço ConnexLog, que é o RodoFlash. Basicamente, na linguagem comum, normal, utilizada para o mercado, são os carros dedicados, né? Então, para a gente dar start, início, Rony, como é que funciona esse modal? O que é o RodoFlash? O RodoFlash, Júnior, ele é um rodoviário dedicado, como o próprio nome, né, já diz. O Flash são carros rápidos, né? Quando a gente precisa mais rapidez em pontos menos longes, digamos assim, a gente acaba utilizando o RodoFlash para suprir uma necessidade do cliente. Perfeito, independente do volume, independente do tamanho, como é que funciona? Independente do volume, vai depender muito da necessidade do cliente, né? Porque pelo Brasil todo nós temos diversos carros, diversos tamanhos de carros também. Eu gosto de exemplificar, de dar como exemplo assim, pequenas distâncias entre cidades, né? Um exemplo, São Paulo Campinas, né? São Paulo São José dos Campos, São Paulo Ribeirão, né? São cidades próximas que o aéreo não consegue atender e o rodoviário, o nosso modal RodoFlash, ele vai atender de uma forma mais eficaz. E se eu precisar, Rony, partir de São Paulo para Belém no RodoFlash, funciona também ou não? Funciona também. Aí a gente faz uma perna maior, dando ênfase a esse transporte rodoviário dedicado. Show de bola. Eu acho que para complementar na tua fala, a gente pode falar também que muitas vezes existem casos, falamos anteriormente em outros episódios, relacionado a se passar de 200 quilos em aeronave comum de passageiro não embarca, né? Então, nesses casos, é uma baita estratégia a gente utilizar o modal RodoFlash para poder encaminhar o transporte, né? Perfeito. É quando o aéreo não consegue atender ou quando a distância é muito curta, né? Porque o nosso trabalho, Júnior, ele é solucionar problemas, né? Então, de acordo com o problema logístico que o cliente tenha, a gente encontra uma solução para poder atender. O nosso modal, ele é um multimodal, na verdade. Perfeito, né? sim. Então, são os diversos modais que conseguem atender a uma expectativa de grande distância ou de curta distância. O RodoFlash, ele foi criado para as pequenas distâncias, mas por falta de capacidade operacional das aeronaves, a gente acaba utilizando o RodoFlash para uma grande distância também. Excelente. Então, se por exemplo, né, lá eu comentei em outros episódios também que quando o cliente nos solicita uma cotação e a gente já interpreta, né, que aquele volume não tem avião cargueiro, ou tem, mas a malha não atende, né? Muitas vezes em algumas regiões aí do Brasil o avião cargueiro ele só funciona, por exemplo, segunda e quinta, então só que se é na terça-feira e precisa estar lá na quinta, já não consigo mais utilizar a aeronave, aí a gente já consegue trabalhar a opção de RodoFlash, né? Bacana falar também que independente do veículo, né? Independente se ele é uma Fiorino, se é uma van, se é um caminhão, se é um toco, se é um truque, um 3/4, independente da necessidade. Já houveram casos, inclusive, da gente ter que contratar até um Munk, né? Que são aqueles caminhões que de fato já tem um braço mecânico para poder carregar aquela determinada mercadoria para em cima da carga, né? O último caso que a gente teve aí foi o exemplo de uma grande máquina, né? Que teve que fazer por óbvio não caberia num avião.
Então a gente teve que fazer o içamento dessa carga direto para o caminhão e do caminhão seguir para o destino final, né? E cabe também a gente salientar que o Rodoflash, ele não é um rodoviário fracionado, ele é um rodoviário dedicado. Independente do tamanho do veículo, a gente vai fazer um rodoviário dedicado, né? A gente fala muito em solução, né? Solução. Nós estamos sempre buscando uma solução em cima da real necessidade que o cliente precisa naquele momento, ou entregar algo que ele nem esteja imaginando que tem a solução, a gente consegue entregar. Excelente, né? A gente falando aí de rodoviário dedicado, até no episódio referente ao aéreo standard, a gente abordou aí o tema também do fracionado, né? Acho que vale a gente comentar aqui que normalmente quando o cliente ele me pergunta, né, clientes eles já até conhecem a modalidade, né? Eles já muitas vezes me questionam, Júnior, freta para mim uma carreta, né? 25 toneladas, por exemplo. Ele já entende, já sabe como é que funciona e está tudo certo. O que vale a gente aqui comentar que o cliente está contratando o veículo fechado, com toda a capacidade, né? A partir do momento que ele opta por escolher esse tipo de modal, ele está contratando o veículo inteiro. E aí fica a cargo do cliente, né? A questão, se eu estou querendo utilizar 10% da capacidade ou 100% da capacidade do veículo, está contratado, está a carga dele, né? Então não existe essa questão. E como é que funciona, Rony? Até vamos discutir a respeito sobre prazo. Como é que funciona até mesmo a estimativa de prazo baseado na cotação que a gente tem que oferecer para o cliente nesse tipo de modal? O prazo ele vai depender muito do trecho, né? O nosso grande balizador hoje são os aplicativos de mapeamento, né? Então a gente vai em cima desse mapeamento para ter uma ideia de tempo. Perfeito. Né? Vai depender muito da coleta, vai depender se o material está pronto, se ele não está pronto, né? Isso tudo implica na construção dessa modalidade dessa entrega final. Basicamente são dois, né? A gente utiliza bastante o Google, né? Google que é Maps, o Google Maps ou o próprio Waze. Que são as ferramentas que hoje... é os que nos dão, inclusive, maneiras de interpretar se aquela rota é mais rápida ou não, né? Às vezes, muitas vezes a gente está querendo ir por um lado e eles nos tem trânsito, tem acidente, alguma questão assim, já consegue facilita, comentar, né? Uma coisa importante também de salientar é que nós temos sim na gama dos serviços da ConnexLog os carros próprios, né? Mas nós temos uma gama de parceiros também que fazem esse serviço para nós, que nós acabamos subcontratando eles para fazer. Tudo isso, mais uma vez, né, cabe salientar, mercadorias com seguro, motorista homologado para o transporte daquele material, né? Toda essa parte estratégica a gente já tem tudo montado para a tranquilidade do cliente. Excelente, eu acho que esse também pode inclusive ser um tema para um outro episódio, né? Que é como que funciona a seleção de parceiros estratégicos para que eles possam de fato operar com a ConnexLog, né? Existem, a partir do momento que o cliente nos contrata, independente de qual seja o modal, ele acredita, e assim que tem que ser, que a gente vai dar a nossa melhor ênfase e melhor atenção que a gente tenha para que de fato aquela carga seja entregue e transportada, acondicionada da forma correta, cumprindo todos os parâmetros necessários para realmente aquela entrega. E então, quando a gente vai utilizar um parceiro, a qualidade ela deve ser mantida ou superior, né? Então aí que está a grande questão e a gente preza muito falar. Isso, né? Exatamente. Então, para um próximo episódio, eu acredito que esse seja um tema bem interessante. Voltando para o Rodoflash, Rony, a gente está falando aqui então que fugimos, né? Falamos, né, em outros episódios relacionados aos nossos serviços de transporte aéreo, estamos falando agora do rodoviário, né? Relacionado a prazo, eu acho que é bastante interessante também o porquê contratar. Né, o porquê contratar um rodoviário dedicado? A gente falou que uma das questões é devido à capacidade do volume, né? Enfim, o volume ele pesa mais de 200 quilos, não tem aeronave cargueira, não cabe em avião de passageiro, mas a gente tem que pensar também, mas se é uma carga fechada, o cliente está contratando ela como um todo, né? Toda a capacidade ali do veículo para fazer o transporte. Existe algum outro fator que a gente consiga colocar aqui nesse episódio, o porquê contratar o rodoviário dedicado? Sim. Segurança, rastreabilidade e personalização. A gente fala em personalização, Júnior, porque independente do volume e do que o cliente possa estar precisando, a gente vai personalizar o carro para percorrer aquela distância, né? Eu acho que uma observação também bem interessante que a gente pode pontuar aqui, os prazos eles são calculados em horas, né? A gente já não calcula mais como no aéreo em dias, né? A gente vai calcular em horas, quantas horas ele vai
ele vai levar para percorrer. Baseado em Google, baseado no Waze, de acordo com o trajeto. Baseado no trajeto que ele está fazendo. Então, excelente, bacana. bacana. O foco é a personalização do Então, se eu tiver um container, se eu tiver um volume pequeno, um volume grande, uma máquina independente, né? Teve casos já, inclusive, que a gente teve que precificar para o cliente aquelas máquinas. Era uma máquina que ultrapassava as limitações ali do caminhão. Então, nesse tipo de caso, eu preciso, inclusive, batedor, né? Para ir na frente ou atrás, aí vai de acordo com a legislação de cada estado, independente para onde for aquele caminhão, precisa ter toda essa questão mais particular, né? Para poder realmente ser transportado ali o material. A gente também tem os casos dos químicos, né, Júnior? Os nossos motoristas, eles são preparados com curso MOP, para transporte de químicos, enfim. Tem o kit, tem toda uma legislação que determina, né, alguns detalhes para a gente poder transportar, e muitos clientes também usam esse modelo de transporte para o transporte de químicos. Excelente, acho que vale a gente aqui comentar também, né, que a gente tem todas as licenças para transporte de produto perigoso e químico. Então a gente está falando aí de licença da Polícia Civil, da Polícia Federal, do Exército, do IBAMA, que realmente o que acontece, né? Inclusive o transporte dedicado para nós, vamos lá, o cliente encaminha uma cotação para nós, e a gente vai se basear, né, em como que ele deve ser acondicionado aquele material para ser transportado no aéreo. Vamos considerar essa informação. O cliente precisa do transporte aéreo, porém, ele está embalado de uma forma que não vai no aéreo conforme a regulamentação IATA. Para o transporte, o aéreo não funciona, né? Ele tem que ir no rodo. Então, aí o que acontece? Todo produto ele pode ser transportado desde que ele esteja na condição correta, na embalagem correta, né? Perfeito. Então, conforme o regulamento IATA. Então, se por exemplo, para um determinado transporte, ele não está acondicionado da forma correta, a gente vai inclusive falar ali para o cliente, olha, dessa forma não vai. Tem a opção A, que é a gente remanejar a carga para uma embalagem adequada e homologada para o transporte aéreo, ou aqui de acordo com a IATA, ele vai no terrestre. Então existe também essa opção, né? Geralmente o cliente ele já coloca as mercadorias no transporte com vistas ao transporte rodoviário, porque é uma questão tradicional também, né? Então, geralmente, elas estão acondicionadas para o transporte rodoviário. Para o transporte aéreo, a gente tem que fazer uma reversão de embalagem. Perfeito, exatamente. Então, acredito, Rony, que no transporte dedicado, tu comentou ali relacionado à rastreabilidade, segurança e personalização, né? Personalização, a gente está falando aí, de fato, a entender a necessidade do cliente e ofertar a ele o veículo que realmente comporte. Existem diversos casos também que, até por conhecimento normal, né? O cliente me sugere ali, Júnior, precifica para mim uma carreta, um truque, um caminhão, né? E a gente, no fim, vai olhar realmente específico para a carga e não há necessidade do caminhão específico que ele está sugerindo e a gente consegue reduzir preço, né? O cliente me sugeriu ali um truque, mas cabe numa HR, cabe na van, né, de acordo com são carros medidas mais rápidos, né? Exatamente. Então muda preço, o consumo é menor, né? Então realmente vai mudar bastante a questão da precificação e da mesma forma vai ser entregue com as mesmas condições de segurança, né? Então bem interessante. As mesmas questões adotadas em todos os processos da ConnexDog, ele é tanto do rodoviário Flash, né, do RodoFlash, quanto do Air Standard. A gente vai usar sempre as mesmas premissas para o transporte, né? A questão de segurança a gente prima muito por questão de segurança, né? Segurança dos materiais, seguro em si, né? Toda a carga, mais uma vez, toda a carga transportada pela ConnexDog, ela é segurada. Perfeito. É totalmente rastreada, os motoristas são homologados para esse tipo de transporte. Acho que vale também falar aqui no rodoviário dedicado a questão, a partir do momento que ele é homologado, então ele já passou por toda a GR, né, que é o gerenciamento de risco, aonde tá, e o que é GR, né? Ele vai ali falar relacionado a indicações, a parentescos, né? Realmente os dados informativos sobre determinado motorista. Agora, perfeito, passou a GR, tudo certo, a gente vai realmente analisar o caminhão. Então tem diversos requisitos relacionados a se a manutenção é feita preventiva, tudo certo, se o caminhão está em boas condições, se ele está limpo, esse é um critério bastante... parece besteira, mas não, né? A gente chegar realmente com um caminhão limpo na porta ali do cliente faz toda a diferença, né? Para realmente a imagem daquela carga. A uniformização, né? Também, né? A uniformização, exato. Os EPIs. Fechados, EPIs. Né? Então, perfeito. Acredito que o rodoviário dedicado é uma baita opção
para cargas aí realmente que ultrapassam as limitações do aéreo, não tem como a gente colocar, porém o prazo ele tá mais apertado do que o fracionado, não consigo roteirizar, coletar mais carga, né, realmente para entregar ali para o cliente com um prazo maior. E o rodoviário maior. fracionado não tem essa personalização, né? O rodoviário fracionado no Brasil ele não consegue personalizar algumas coisas. Se um cliente quer transportar uma carga do ponto A para o ponto B, ou se precisa refazer alguma questão de embalagem, por exemplo, o transporte fracionado ele não vai ter. Tanto que o transporte fracionado ele não consta no nosso portfólio, né? Perfeito. Porque existem grandes empresas aí no Brasil, ótimas empresas, que fazem com excelência esse transporte fracionado, por nós sermos um território imenso, né? E não é o core, né? No caso, carga urgente, né? Realmente, o nosso modelo de solução logística emergencial é com esse viés, né? De solucionar rapidamente, com eficiência, tudo isso. Excelente, perfeito. E com relação à personalização do RodoFlash, né, Júnior, cabe a gente também contar aqui, para quem está nos ouvindo, nos vendo, o que aconteceu com a ConnexLog na época da pandemia, né? Na época da pandemia, todos os aeroportos fecharam, né? A gente estava com todo esse problema logístico aéreo aí, aeroporto fechado, falta de combustível, falta de insumo. Então, nesse momento aí da história, a gente usou muito o transporte rodoviário dedicado, né? E aí a gente não está falando só de pequenas distâncias, mas de grandes distâncias. Sim, era a solução que tinha, na verdade, era a solução que tinha, né? E, inclusive, os nossos carros cortaram o Brasil aí de sul a norte, né? Sim. Entregando essas soluções, muitas máscaras, até questões de medicamento, né? A gente conseguiu, a gente teve que transportar na época. O Brasil não parou, né? O Brasil não parou, então em partes, né? A questão aí, por que não transporte aéreo? Naquela época, cortaram os voos, né? 80% de todos os voos. Teve uma época da pandemia que não tinha voo. Não tinha voo no Brasil, foram cortados, cancelados, né? Então, como é que algumas empresas, apesar de reduzidas, elas não pararam, né? Até o próprio, um caso muito emblemático, assim, ficou muito marcante para mim, foi o transporte de máscaras, né? A gente era uma corrida desenfreada por busca de máscaras. E então a gente transportou bastante máscara na época. Máscara e o próprio teste do Covid, né? O próprio teste de Covid. Exatamente, a gente tem um grande parceiro aqui de Caxias, inclusive, que fez a importação, né, e distribuição aí a nível Brasil. E o transporte dedicado era a solução para aquele momento. Era a única solução que tinha para aquele momento. Então, bom, encaminhando aí para o final do nosso episódio, né, Rony, eu quero aqui também, mais uma vez, deixar claro para todo mundo que está nos ouvindo, que está nos vendo através aí dos canais, que qualquer dúvida, qualquer informação, qualquer sugestão, pode deixar aí nos comentários, né, pode realmente nos acionar, nos procurar, tanto através do próprio Instagram, né, a gente consegue aí estar respondendo todas as dúvidas, o porquê contratar, quais são as limitações, o porquê sim, o porquê não, né, toda essa questão aqui a gente está falando amplamente relacionada a um tipo de modal, mas quero convidar a todo mundo aí que está podendo participar junto com nós aqui do nosso podcast e convidar de fato a questionar. E será um prazer, né, também conversar sobre o mundo da logística, né? Exatamente. Que é um mundo muito interessante, existem muitos vieses aí que a gente pode conversar. Tendo curiosidade é só nos chamar que a gente vai estar disposto aí. Partindo do princípio do nome do nosso podcast, Descomplicar a Logística. Pode ser. Intenção é descomplicar. Exatamente. Muitas vezes fica aquele termo ou aquela situação que aconteceu na minha empresa que eu não sabia como ocorrer. Será que o transporte dedicado ia solucionar? Vamos descobrir junto. E tem detalhes também, né, Júnior, que a gente não consegue passar por todos os detalhes da logística num bate-papo rápido, como a gente está fazendo aqui, né? Então a gente quer convidar também os nossos clientes, os nossos parceiros, para vir junto com a gente, né, nessa empreitada e poder conversar um pouco mais sobre logística. Exatamente. A área da logística e transporte também oferece inúmeras oportunidades para inovação e criatividade. É preciso pensar fora da caixa para encontrar soluções eficientes e econômicas para os desafios do dia a dia. E com tantas mudanças acontecendo constantemente, é fundamental estar sempre em busca de novas ideias e abordagens. Se você é um entusiasta da logística, não pode ficar de fora desses canais especializados que te oferecem uma verdadeira imersão do universo da logística. Não perca mais tempo, inscreva-se agora mesmo e comece a explorar todo o potencial desse setor fascinante.